pelo nome. Olha lá. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta, canta, igreja, canta, com fé. É, minha gente, mais um programa Bendita Hora, hein? Olha aí, ó. No clima de Pelo Nome, música linda que eu gravei aí, com o maior orgulho, muito bonita. E hoje nós vamos começar o nosso Cerco de Jericó, o primeiro, a paróquia Nossa Senhora da Lapa, onde eu estou. Logo, logo, daqui a pouquinho, às 19 horas, leva a sua caravana, vamos para lá, hein? Primeiro Cerco de Jericó, olha, maravilhoso, né? Mas maravilhoso também nessa terça-feira aqui, minha gente, é o nosso programa Bendita Hora, que só está iniciando, ao vivo aqui. E o padre quer muito a sua participação, que você preste atenção nos assuntos hoje super legais. E antes do padre apresentar aqui os nossos convidados, eu quero convidar você, ó, para a gente mergulhar nele. Ele é a razão de tudo. Vem aqui junto com o padre, vem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Tudo bem, minha gente? O padre tem uma tossinha aqui, do ar-condicionado. Mas, ó, vamos lá. Deixa o padre apresentar hoje para vocês. Eu vou começar aqui para o meu lado direito, seu esquerdo aí. Olha, ela já veio aqui no nosso programa. Ela é uma advogada muito competente. Tanto é que o padre falou, eu quero você de novo aqui. Quem ela é, padre? A nossa querida doutora Márcia Cleide Ribeiro. Nossa querida, carinhosamente chamada de doutora Marcinha. Marcinha, que Deus abençoe você. Obrigada. Seja bem-vinda. Você é muito querida aqui, viu? Muito obrigada, sou muito Deus grata abençoe. pelo seu convite e por muito honrada de estar ao seu lado. Que legal. Linda, né, gente? É isso aí, super competente ela, hein? Ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Eu quero mostrar... Ô, Barba, acho que é melhor você aí, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ele vê... Aqui vamos aqui, Mineiro. Mostra aqui, ó. Esse aqui é o filhotinho dele novinho, que ele fez recentemente. Olha aqui, ó. De um propósito. Coisa mais linda, ó. Aqui, ó. Sobre o olhar de um propósito. Quem é que escreveu isso? Ele, que é produtor artístico, meu querido Amarildo Tavares. Pela primeira vez aqui no meu programa. Amarildo, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Marcos. É um prazer estar aqui com você, com os demais convidados. Uma honra. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso aqui. Vamos sim, tá? vamos Parabéns aí pelo seu trabalho. Olha, ela já é de casa praticamente. Já veio no meu programa do nosso querido padre Juarez também. Ela é super competente, nutricionista, clínica e esportiva, gente. Ela é tão boa que ela está sempre aqui. A gente quer ela. Nossa querida doutora Jéssica Vamos ver aqui o padre. Bárbara da Silva. Doutora Jéssica Bárbara. Obrigada, padre, sua bênção. Você é muito querida, sempre. E eu sou muito grata de estar aqui de novo. Você é querida demais. Ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa, gente. Ele é produtor e personal stylist. É o meu querido Vitor Bianchi. Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Deus padre. abençoe você. Obrigado. Alegria, viu? Gente, é isso aí. Mas olha, antes do padre agora, a gente for falar agora de outro assunto, eu quero que você veja agora aí, porque a nossa Rede Vida está fazendo 30 anos. Dá uma olhadinha nessa vinheta aí, dá uma olhada, olha. Quem vê o Padre Marcos e o Padre Juarez dividindo as apresentações no Bendita Hora, nem imagina que essa parceria começou bem antes. No dia 5 de setembro de 2016, às 3 da tarde, estreava o programa Hora da Família.
Um programa com novena, reflexão, mensagens especiais, interatividade, música e oração. 3 horas da tarde. Esta é a hora da misericórdia. É a hora da família. Boa tarde, Padre Marco. Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde para todos vocês. A gente está começando Hora da Família, programa muito, muito especial feito para a sua família, com carinho enorme da Rede Vida para sua família. Padre Marcos e eu vamos estar aqui todos os dias, né, nos alternando. Todos os dias, Padre Juarez, que alegria. E olha, 3 horas da tarde é a hora das horas. Eu queria agradecer a delicadeza de vocês terem aceito o convite da Rede Vida Televisão para, nesta hora tão especial, no centro da tarde, no meio da tarde, na hora da misericórdia, nós fazemos um programa para a família brasileira. O programa nasceu com o intuito de promover a união e o amor familiar através das palavras. Se a vida está difícil, os dias não te fazem sorrir. A vitória em Deus, irmão, você vai conseguir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, vem falar. Em 2020, o Hora da Família foi transformado. Ganhou um novo cenário e um novo nome. Passou a ser chamado de Bendita Hora. Agora eu estou aqui iniciando esse novo formato do programa Bendita Hora. É isso aí, Bendita Hora. Não tem para ninguém. Muito obrigado. O novo formato trouxe descontração para as tardes. Com convidados especiais e participação ativa do público, o Bendita Hora aborda temas contemporâneos em um espaço acolhedor de diálogo e conexão. Há 5 anos, o Bendita Hora entra diariamente nas casas dos telespectadores da Rede Vida, levando informação e, acima de tudo, o amor de Deus e os valores que marcam os 30 anos da Rede Vida de televisão. Pessoal, bacana, né? Você viu como a gente estava diferente? Começamos ali numa outro modelo, né? E hoje, assim, tá aqui, já passaram alguns anos, a gente só tem que glorificar Deus, tá bom? Gente, vamos lá então, vamos colocar aqui a nossa primeira informação. Eu queria ouvir a opinião agora de um dos convidados. Ó, a importância da microbiota, né? Intestinal, no desempenho esportivo. Ô, minha querida doutora Jéssica, conta um pouquinho, assim, primeiro acho que seria legal a gente meio que colocar para os nossos telespectadores, o que faz essa microbiota aí, a parte intestinal, né? O que é um desempenho muito legal na parte do esportista, por exemplo, vai? Quem é essa microbiota, né, padre? Quem é essa criatura aí? Quem é essa criatura? Na verdade, são várias criaturinhas. Criaturinhas. O nome micro, ele vem de micro-organismos. Então, a nossa microbiota, lá no nosso intestino, ela é formada por trilhões de micro-organismos. Eu vou falar um que todo mundo conhece. Lactobacilos. Sim. Por conta lá do leite fermentado. Certo. Mas, na verdade, quando a gente fala lactobacilos, tem várias bactérias. Então, não é só um tipo, tem várias. E a microbiota, ela é como se fosse uma impressão digital. Então, imagina assim, a minha, a sua, da Marcinha, de todos nós, ela é totalmente individualizada e diferente. E a gente já sabe que a microbiota, por exemplo, do magro e do obeso ou do esportista, são microbiotas diferentes. Acho que o primeiro ponto é esse. Entender o que é diferente pela natureza individual de cada um, mas ainda quando a pessoa é magra, outra é obesa, outra é esportista, já é completamente diferente. Exato. Nós vamos modulando a nossa microbiota desde o momento que a gente nasce. Então, por exemplo, uma pessoa que ela foi amamentada através do leite materno, ela já tem uma microbiota diferente. Diferenciada. E por que ela é tão importante? Tem vários motivos, tá? Eu vou focar um pouquinho nessa questão do desempenho esportivo. Então, por exemplo, imagina que a gente come para quê? Para adquirir nutrientes. Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais. Só que não basta eu comer, eu preciso absorver para poder usar esses nutrientes. Se a minha microbiota não estiver saudável, provavelmente
eu não vou absorver de uma forma adequada. E aí eu não vou conseguir usar lá no meu exercício de uma forma adequada também. E tem outros fatores que impactam, por exemplo, imunidade. A gente ouve muito falar, né? Imunidade. E aí se compra o tal do shot de limão, né? E coloca lá uma cúrcuma, um monte de coisa, tudo bem, é legal. Mas quando a gente fala em imunidade, antes de tudo a gente tem que pensar na microbiota. E quem que alimenta a nossa microbiota? Quem? Essa é fácil. Fibras. E as fibras estão presentes principalmente legumes, verduras, grãos integrais e nos farelos. Sabe uma fibra que eu gosto muito, indico assim para quase todos os meus pacientes, inclusive uso diariamente, é o psyllium, que é uma fibra solúvel. Meu nome? Psyllium. Já ouviram falar? Psyllium. Já. Eu desculpa, Psyllium. eu sou muito aqui nessa parte que eu não ouvi falar não. PSYLLIUM. Tá. Psyllium. Super fácil de achar, apesar desse nome diferentão, aí é super fácil de achar. Então, quando a gente consome essa fibra, que é uma fibra solúvel, além dela formar um gel no nosso intestino, que dá mais saciedade, melhor absorção de nutrientes, ela ajuda também nessa questão de alimentar as bactérias boas do nosso intestino. É o melhor funcionamento dela. Exato. Intestino, padre, às vezes as pessoas associam muito com ir ao banheiro ou não. Eu vou no banheiro todo dia, quer dizer que o meu intestino é bom. Não é bem assim, claro, ir no banheiro todos os dias é importante. É um bom sinal. Mas é um sinal. Um sinal só. Exatamente. Então tem aquela questão, facilidade de ir ao banheiro, teve muita dificuldade para ir, vai todo dia nos mesmos horários, como que está a ingestão de água também para fazer essa fibra ser bem utilizada. E outros 2 pontos, né, como eu citei, a questão da imunidade e a questão da modulação da inflamação, que tem tudo a ver com o desempenho esportivo. Então, se eu quero desempenhar bem, se eu quero ter uma boa recuperação, para não gerar lesão e até para ter uma recuperação de crescimento muscular, a microbiota vai ter um papel fundamental nesse contexto. Você falou desses que são os amigos desses micros aí, que eles se alimentam e isso faz bem pra gente. Mas tem alguns aí que você fala, isso aqui é péssimo, que normalmente a gente come, Sim. Não sabe, e os nossos microbióticos ficam falando, pelo amor de Deus, arranca isso aí daqui, senão eu vou acabar com tudo, hein? Tem, padre, o açúcar. O açúcar, ele é... O mais gostoso? É, o mais gostoso. Mas olha, a tâmara é doce. Tâmara é como se fosse um açúcar. Só que a tâmara, ela tem fibra. Então, seria um açúcar benéfico para a nossa microbiota. Agora, de uma forma geral, o que prejudica demais a nossa microbiota? Comer muito... E quando eu falo açúcar, padre, é o excesso, tá? Não é tomar um pouquinho, um cafezinho ali com açúcar no dia. É o excesso. E os ultraprocessados. Então, a gente pega ali um ultraprocessado, que tem 1 milhão de ingredientes ali que a gente nem sabe o que é, não conhece. Então, imagina como aquilo vai se comportar dentro do nosso corpo. Isso pode prejudicar o nosso intestino também. Eu acho que a gente devia ter uma tela, tipo um raio-x dentro de casa, hoje com a ciência, para você olhar exatamente o seu intestino. Tudo que você come, você ia ver o bichinho mexer, você... E é açúcar. Aí você fala, não vou comer mais não. Então a inflamação vindo, você fala, não vou comer isso aqui mais não. Porque senão a gente só ouve, a gente fala, ok, tem a ver. Mas na prática do dia, na correria, a facilidade de uma alimentação ruim é a que a gente mais vai. E aí já era. Quando você vai ver, você já está todo danificado aí. Exatamente. Esse é o problema, né, Jéssica, também? Exatamente. Se me permite até colocar um adendo, algo que prejudica muito também a microbiota é o uso constante de antibióticos. Porque o antibiótico, ele mata bactérias, né? E o antibiótico, ele tem que ser usado quando precisa, óbvio. Quando for, tem que usar. Mas é importante, depois de usá-lo, ter um cuidado redobrado para a recuperação dessa microbiota intestinal. Gostou? Tá vendo? Doutora Jéssica dando uma aula aqui pra gente. Isso é bom demais. Muito bem, gente. Vamos aqui, ó. Vamos aqui mais uma informação pra gente não perder aqui as nossas... Olha aqui, ó. Sobre o olhar de um propósito. Nossa querida Marildo Tavares fez agora esse trabalho recente. Marildo, conta um pouquinho. Eu estava lendo aqui, nesse seu livro, que é para você não desistir. Você até colocou aqui, para alcançar tudo o que desejar, desde que acredite em si mesmo, gostei disso, e tenha consciência em tudo o que fizer. Acredite, o poder para conquistar seus sonhos está dentro de você. Quer dizer, esse tema que você coloca aqui sobre o olhar de um propósito, você como
um ótimo produtor artístico. Conta um pouquinho, porque o que te levou a criar, colocar esse panorama que tem a ver, acho que, com a tua vida, né? Sim, padre. Com a minha vida, ele é um livro autobiográfico. E ele, na verdade, conta sobre uma pessoa que não desistiu do seu propósito. Hoje, quantas pessoas a gente vê que desistem dos seus propósitos, né? Que acabam... Às vezes tem gente que tem um potencial gigantesco e não está exercendo seu potencial, né? Às vezes está trabalhando com coisas que não gostam, ganhando talvez um salário que não é o salário do que a pessoa, né, tem aquele potencial. Então, esse livro, ele conta realmente uma história de resiliência. Eu comecei a trabalhar com 12 anos com arte, fazendo circo no quintal da minha casa. Que legal, cara. E sempre trabalhando com arte. Todo mundo, não dá futuro, né? Não dá dinheiro, você não vai conseguir viver da arte. Falei, não, um dia eu vou viver da arte. E esse livro conta a história realmente de que uma pessoa não deve desistir do seu propósito. E eu comecei realmente a viver da arte financeiramente falando também, que é importante, 23 anos depois de todo esse processo. Então, se eu tivesse desistido... 23 anos depois. Isso aqui é interessante que você está falando, né? Justamente. Pô, que legal. A viver realmente, que eu digo também financeiramente, pagando as contas, né? Então, assim, a importância de você realmente acreditar em você, acreditar no que Deus colocou na sua vida e você seguir firme, ter consistência também e acreditar no que você é capaz, né? De chegar lá. E nesses 23 anos, daquilo que você sempre sonhou em realizar e hoje você faz, você também trabalhou com outras coisas. Sim, sem deixar de acreditar. Sem deixar. Naquela convicção de falar assim, mas eu ainda vou fazer aquilo que eu, desde criança, gostei de fazer. Sim. Eu acreditei. Sim. Trabalhou durante 23 anos com outro tipo outras de trabalhos. Office boy, tudo. Tendente de mercado. Que só foi te dando mais bagagem. Experiência, vivência para você falar. Agora, quando eu começar a atuar naquilo que eu sempre acreditei, agora eu tenho mais apoio, mais experiência, alguma coisa nesse sentido. Justamente. Né? Quanto mais eu trabalhava nesses lugares que não eram para mim estar, mais eu tinha convicção de que eu iria chegar lá. Aquilo era só um período realmente que eu precisava passar, né? Então, até uma história bacana, hoje eu trabalho também com grandes cantores, cristão, gospel, e trabalho também com a Mara Maravilha, que é uma cantora, né, e apresentadora. E quando eu a conheci com 14 anos, tem a história, um livro, eu falei, um dia eu vou trabalhar para você. E 20 e poucos anos depois, eu trabalho com ela, né? Você trabalha... Trabalho junto com ela. Então, inclusive, ela escreveu uma folha do livro, né, um prefácio. Então, a importância realmente de você acreditar no seu propósito, que você é capaz de chegar onde você quiser chegar. E o meu primeiro grande trabalho foi a produção de um videoclipe para a cantora Kemily Santos, que hoje tem 300 milhões de visualizações no YouTube. Caramba. Eu que dirigi, fiz o roteiro, foi meu primeiro clipe sem experiência nenhuma. E o clipe ficou lindo, então realmente é isso. Amarildo, a gente hoje está vivendo, acho que é legal muito esse trabalho que você está colocando para nós aqui, porque nós estamos hoje vivendo uma fase, um advento, onde as pessoas olham hoje para a internet, vê uma pessoa famosa, se dando muito bem no seu trabalho, ficou rico, rápido. E às vezes a pessoa acha que ela pode entrar até em depressão. Sim. Então, poxa, ela já coloca, todo mundo está se dando bem. Sim. Eu não. E aqui você está colocando um ponto que a importância, às vezes, de você experimentar outros atalhos. Justamente. Antes do propósito de objetivo que você tem. Justamente. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando hoje, né? Não pular etapas. Experimentar antes caminhos para amadurecer você como pessoa, talvez trabalhar sua humildade. Sim. Né? Também colocar você numa própria prova de que se você... Eu vou usar um termo bem... Desculpa, eu vou determinar esse termo, mas ele não é o correto. Para você ver se você realmente deixa de ser frouxo naquilo que você fala. Ou você acredita ou você não acredita. Justamente. Ou você está de brincadeira, está inventando que você gosta disso, que você pretende ser. Então, os outros atalhos que nem você teve nos seus 23 anos, eu acho que isso é uma prova que ela é válido, é importante. Talvez te fez crescer, trabalhando com coisas, como office boy, para você valorizar o outro, valorizar que de pequenininho, que aquilo que é pequeno, também valorizar aquilo que é médio e valorizar aquilo que é grande. Justamente. Então, isso é importante na vida de todo mundo. Demais, você ter essa balança. E, padre, o importante é não pular degraus, né? Tem gente que quer pular degraus hoje, já vê na internet, acha que é tudo muito fácil, mas precisa ter uma história, precisa ter uma bagagem para você chegar onde você quer. Você precisa trilhar um caminho, tem que passar por aquilo, né? Não vai ser tudo flores.
Vai ter momentos difíceis, momentos desagradáveis, mas que no final te faz crescer como ser humano e como profissional. Você, como também é do mundo da arte, eu gosto muito de falar, por exemplo, daquele... Eu não vou saber falar o nome do ator direito, acho que é Anthony Hopkins. Hopkins. Pô, ele de idoso conseguiu o seu primeiro Oscar, cara. Ele e outros, né? Sim. Então, acho que isso está certo, que é no mundo da arte, mas é um trabalho dele. Sim, ele há anos foi um grande ator, grande, mas ele nunca conseguiu esse reconhecimento de uma estatueta, talvez não porque ele quis. Mas você vê, depois já numa idade, depois dos 80 anos de idade, o homem consegue um prêmio que é um maior de reconhecimento na sua profissão. Eu acho que é isso, não tem idade, né, cara? Não tem idade para começar e para recomeçar. E recomeçar. Não tem idade. Legal, tá vendo aqui, gente? Então, ó, sobre o olhar de um propósito. Se eu quiser achar um livro desse aí, onde que eu vou? Fala com você, né? Pode falar no meu direct, no Instagram, @amarildo.produtor. Bem facinho, a gente atende lá. Grande Amarildo, tá vendo, gente? Tá pensando o quê? Ele só traz coisas boas aqui. Muito bem. Vitor, vamos lá. Vambora, hein? Olha aqui, gente, essa informação aqui, ó. Moda é estilo. Moda é conforto. Moda é sentir-se bem. Eu gostei muito dessa frase aqui, Vitor, ó. Olha aqui. Eu me identifico mais com essa última frase. Mas aí tem uma questão. Nem tudo que é moda é estilo. Entendi. Moda é o que tá na passarela, é as tendências. E estilo é aquilo que você faz toda a sua curadoria e traz pra si. Entende? Então existe essa diferença de o que é moda e o que é estilo. Por isso a gente fala, nem tudo que é tendência se torna moda. E nem tudo que é moda se torna estilo. Exemplo, homem usar saia. É uma tendência, não adquiriu. Não virou moda. E automaticamente não cai pro estilo. Entendi. Entendeu? E sobre essa história de moda e conforto, a gente tá caminhando desde a época da pandemia, né? Desde a época do home office. Por isso que hoje em dia tem a moda home, que é a moda para casa, né? Que a gente chama de cama, mesa e banho. Assim como tem a moda da pessoa que agora está nesse conforto, que a gente chama de street style, que é essa pegada mais urbanizada, mais conforto. Então hoje as pessoas elas buscam praticidade, conforto e estar bem vestida. Porque não só o paulistano, mas acho que o mundo inteiro tem uma vida muito corrida. Então ele quer estar se sentindo bem e confortável toda hora, porque ele amanhece cedo, vai para tal lugar, não sei o que, aí finaliza o dia em outro lugar. E se você parar para observar, a roupa de academia está cada vez mais dentro do guarda-roupa. Nós temos umas imagens, enquanto você vai falando, acho que é legal, tem a ver com muito o que você está falando aí. Por exemplo, essas imagens aí já são de uma... São tendências do verão 2025. Cintura marcada, como você pode ver ali, então a gente vai ter muita presença da alfaiataria. Então as meninas, né, que falaram lá nos bastidores que gostam desse universo da alfaiataria, continuem apostando, porém uma coisa mais over, né, então vai trazer esse um pouco mais construído. Sempre geométricos para iniciar sensual. Quanto mais pele se mostra, mais ar sensual se dá, né? Vamos ver, tem mais de foto aí? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver. Aqui, ó, essa aí. Sim, um azul, né? Então lá é o amarelo, manteiga e o azul, são as cores predominantes. Para esse ano 2025. 2025, como moda, como tendência. Entendi. Né? Então a gente vai ver muito isso. Jeans, o look total jeans, vai usar muito, tá? Vai ser já foi mais usado um tempinho atrás, parece que tá voltando de novo, né? Eu falo que o jeans é a peça coringa, porque o jeans ele nunca sai da moda, todo mundo tem um jeans e na dúvida vai no jeans. Entendi. Seja ele alto, baixo, com a lavagem, destornado, o que for, mas jeans é jeans. Ele tem uma origem, negócio de trabalhos mais rústicos, né? Para ele resistir mais. Justamente, isso dia mesmo. A dia, né? Tem mais alguma foto aí pra gente ver? Olha, e esse estilo aí? Esse é o estilo do boho chique, que é o queridinho aí das blogueiras, das influenciadoras, né? Porém, o boho, ele é uma comunicação do hip, né? Então a gente fala que o boho, ele é um movimento. Né? Então existe o estilo boêmio, o estilo folk e o estilo boho, né? Juntando os três dá isso. Então é fluidez, é babado, porque o boho ele vai introduzir no verão, mas ele vai pegar no inverno. Entendi. O forte do boho é o inverno, porque no verão o babado que vai entrar vai ser para trazer o ar Patricinha de Beverly Hills. Então a gente vai introduzir os babados pra galera se familiarizar com isso, né? Vai usar muito babado. Só que o boho entra com força, junto com as franjas, com o tricô, com esses materiais manuais.
no inverno. E no caso dos homens aí, você tem alguma coisa? Essa aí você trouxe mais a linha feminina. É, o que querendo ou não, 80% do consumo mundial é feminino. É feminino? Pô, mas os homens estão super vaidosos. Mas ainda, 80% é feminino. Não é? Concordo. Hoje sim, hoje os homens eles estão quebrando um pouco os tabus, os paradigmas. Então eles estão vendo que hoje em dia ter o autocuidado é importante, seja na parte de estética, de beleza ou até mesmo de moda. Então, por exemplo, homem aí a gente poderia colocar uma calça com bolso cargo, como que eu tô aqui agora, sabe? Bolso cargo, uma camisa com uma estampa étnica, um chapéuzão estilo Fiuk. Pronto, tá com um look Fiuk. As cores também são para os homens. Sim, quando a gente fala em cores, quem predomina as cores é a Pantone. Ela predomina tanto para o universo da moda, como para o universo da arquitetura e urbanismo, para tudo na vida. Então, as cores, ela é universal. Então, por exemplo, o amarelo manteiga vai estar no universo masculino, no feminino. O azul, feminino, masculino, e assim vai. Porém, como você bem colocou, é o estilo. Por exemplo, eu posso achar tudo isso muito bonito, mas eu não quero viver nada disso, porque eu tenho o meu estilo e eu crio a minha moda. Justamente. Todo mundo, como eu falei, todo mundo tem 3 estilos. Tem 3 estilos. O estilo predominante, que é as suas características, né? Então, a gente fala que o estilo ele é composto por algo social, muitas vezes religioso, por isso que entrou a moda evangélica, coisa que não tinha no mercado, né? Aspectos culturais. Então, a pessoa tem toda essa vivência, então ela tem seu estilo predominante. Sim. Aí, digamos que esse carinha, por exemplo, eu sou fashionista, por exemplo, sou criativo, trabalho num banco, sou um bancário. Então, eu tenho que ter o terno. Eu, particularmente, não gosto de terno, mas a empresa me exige usar o terno. Então, eu vou usar um terno, mas aí que tá. Aonde eu vou trazer minha originalidade? No detalhe. Então, vou usar uma gravata diferenciada, uma borboleta, um Vans, enfim. Alguma coisa que vai trazer a minha essência. Então, isso se chama estilo cápsula, onde você é obrigada a se submeter a alguma doutrina de estilo, mas automaticamente você traz a sua... A essência está ali. Isso mesmo. Super legal, hein? Gostou, gente? É, grande vida. Isso aí, precisamos fazer uma reciclagem aí. Você está pensando? Criar um estilo seu próprio? Ó, tá aqui, ó. Gente, vamos aqui a mais uma informação. Olha aqui, olha aqui. Ó, quais são os direitos trabalhistas de quem trabalha em teletrabalho ou home office? Minha querida doutora Márcia. Marcinha, explica um pouquinho para nós, assim, esses direitos trabalhistas dentro desses dois campos de trabalho, né? Seria legal, talvez, o que seria esse teletrabalho, né, para o pessoal entender em casa melhor. E o home office, que é bem conhecido, mas é bom só você sublinhar para a gente falar quais são os direitos desse tipo de trabalho. Certo. Então, vamos começar pela diferença, né? Que normalmente as pessoas confundem muito, né? O teletrabalho e o home office. O home office, na realidade, ele sempre existiu, né? Ele tem na CLT já há muito tempo. Seria aquele trabalho onde a pessoa, o empregado, ele está trabalhando na empresa e ele vai trabalhar na casa dele no mesmo formato. A única diferença é que ele vai trabalhar em casa, home office, né? Ele vai ter o mesmo horário, vai ter os mesmos direitos, né? Ou seja, ele vai ter tudo que ele tinha na empresa, ele vai ter em casa. E pode ser híbrido, inclusive, né? Não precisa ele trabalhar direto no home. Isso, pode trabalhar um pouco em casa e um pouco na empresa. E os direitos são aí os mesmos. Existe uma discussão só sobre o vale transporte, né? Que daí, se ele não vai transportar, ele não teria... A única mudancinha que pode ter aí. Isso. Já o teletrabalho, ele veio bem mais recente com a reforma trabalhista, em 2017. Aí veio essa modalidade, principalmente por conta dos trabalhadores que utilizam tecnologia e que podem trabalhar de qualquer local. Então, eles podem trabalhar, não precisa ser na casa deles, eles podem trabalhar em outro país, eles podem trabalhar no hotel, eles podem trabalhar na praia, entendeu? E isso não tinha muita regulamentação. Existia, assim, tinha muita confusão sobre o horário que a pessoa tinha que cumprir. Aí tinha toda aquela questão. Normalmente não estava subordinado a horário. A pessoa tinha, na realidade, que cumprir aquele trabalho. E entregar o final dele. E entregar aquele final. Então, o horário que ela ia fazer, ela tinha que cumprir. Não podia ter esse controle de horário, nem essa subordinação, nem todo esse controle, senão virava home office, né? Inclusive, ele tem até outras modalidades de
tipo empreita ou por um determinado período, certo? E essa modalidade do teletrabalho, ela precisa ter um contrato, né? Ambos precisam ter um contrato. Agora, em 2022, como estava tendo assim muita descaracterização do teletrabalho para o home office, sabe? Sempre se arruma um jeito de burlar a lei, né? Aí, isso. Então, não, o empregado está em teletrabalho, mas na realidade era um home office, tinha controle de horário, não era fornecido para ele os equipamentos. Aí foi melhor regulamentado. Então, tem que ser colocado, por exemplo, tudo no contrato. O que é que o empregador vai fornecer? Tem que fornecer ali o notebook, a mesa, a cadeira ergonômica correta. Então, tem que colocar isso no contrato. E o que eu achei interessante é o seguinte, que se não estiver no contrato, é responsabilidade do patrão. Entendeu? Já descaracteriza. Não fica assim como o empregado é que tem que comprovar que é responsabilidade dele. Mas o certo é que seja colocado tudo no contrato, inclusive, aí tem aquela discussão, a internet, quem que paga? Né? Quem que vai pagar a internet? Tem que colocar lá, aqui a internet tem que ser paga pela empresa, a parte da energia elétrica. Então, por exemplo, uma ajuda de custo para aquela pessoa que está trabalhando. Então, até essas questões que foram discutidas no teletrabalho beneficiaram também as pessoas do home office. Porque daí também essas questões vieram para o home office e trouxeram as questões que não tinham antes, né? Que era a questão aí da internet que usa, o gasto da energia elétrica e outras despesas que a pessoa acaba tendo, né? E que a pessoa, que a empresa não tem, que a pessoa acaba tendo porque está trabalhando em casa. A gente já via isso aí há quase 18 anos atrás, já se falar que um dia a gente ia ver uma geração que não ia mais trabalhar diretamente numa empresa, nem ficar em casa. Então, aparecia alguns pontos, assim, que a gente achou aquilo uma coisa anormal, que eram pessoas no shopping, tomando um café, conversando e trabalhando. E eles já estavam falando um pouquinho disso, só que não usavam o termo teletrabalho. Sim. Mas eles falaram, isso é uma tendência que um dia vai chegar e já chegou. Sim. Só que agora nós estamos nos adaptando aos direitos e deveres disso tudo que chegou já a uma realidade, né? Sim, exatamente. 2017 veio, na realidade, é um movimento mundial, né? Porque já existem aí os nômades digitais, que são aquelas pessoas que trabalham de qualquer lugar do mundo e que trabalham, às vezes, para uma empresa, né? Ou às vezes trabalham até para mais de uma empresa e isso já vem. Então, nós estamos recebendo já, né, esse movimento global a respeito desse novo formato de trabalho. E aí o Brasil, a reforma trabalhista de 2017 trouxe uma parte da regulamentação e agora em 2022 nós tivemos uma outra parte da regulamentação e vai continuar agora porque nós vamos começar a regulamentar a parte. A ergonomia já tem essa preocupação, vai ter que começar a regulamentar a parte também da saúde mental, né? Isso, então passo a passo, nós estamos mais fora, né, na Europa, já existe, eles estão bem avançados nesses estudos já. Maravilha, tá vendo, gente? Tá vendo a doutora Márcia aqui colocando pra gente? Muito bem, vai ser bacana. Depois vamos ver se dá mais tempo a gente falar mais nesse encaixe aí que eu achei espetacular. Mas temos mais uma notícia aqui, gente, olha só, outra informação, ó. Me ajuda aí, como é que é? Mindful Eating. Ave, meu pai. Atitude correta na hora de comer confere maior consciência sobre o corpo. Atitude correta na hora de comer. Atitude correta na hora de comer. Quer dizer que é aquela coisa que a gente estava falando, né? Você tem que saber como comer, o que comer e na hora certa se deve comer aquilo ou não. É mais ou menos por isso aí também. É isso, padre. Por que a gente coloca um nome tão difícil numa coisa tão simples, né? Mindful Eating. Tradução literal, comer com atenção plena. Né? Estava até comentando com a Marcinha há pouco, né?
Tem muito a ver com home office também, né? Agora as pessoas estão trabalhando em casa e elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então estão ali, trabalho, demanda, reunião, e quem nunca, você que está em casa, quem nunca parou para comer enquanto está trabalhando? Verdade. Né? Então, comer com atenção plena, primeiro passo, é tirar todas as distrações. Aí de todos os outros barulhos Televisão, celular, Assim, ó. é descansar os talheres enquanto você come. Apreciar também, o cérebro tem que entrar nessa conversa toda aí. Exato. Quando a gente come, primeiro aquela sensação de prazer, né? Tem um exercício que eu faço muito, às vezes com alguns pacientes, ou palestras, eventos que a gente vai, pegar um pedaço de chocolate. Convido quem está em casa fazer isso em algum momento. Só um pedacinho, tá? Não vai comer a barra inteira. Vai fazer que nem o Barba aqui, come o tablete. Um quadradinho de chocolate. O que normalmente as pessoas fazem? Coloca aquele tablete na boca, no máximo 2 mordidas, algumas mastigadas e engole. Eu costumo lembrar que a gente sente o sabor dos alimentos na boca, não no estômago. Então, quanto mais o alimento estiver na boca, mais aquele alimento, aquele sabor, ele vai ficar ali evidente na nossa percepção. Então, por que a gente come tão rápido? Né? Porque a gente realmente não faz o mindful eating, comer com atenção plena. E aí entra, padre, o que você falou, né? Essa questão da conversa com o cérebro. A gente precisa ter um tempo hábil para ativar ali alguns mecanismos que vão fazer desencadear a saciedade. Então, se eu como muito rápido, até esse sinal de saciedade acontecer, pode levar mais tempo. Isso faz com que eu coma mais do que realmente eu precisaria comer. E a base do Mindful Eating use todos os seus sentidos para comer. Desde quando você pega o chocolate, que você desembrulha, que você olha a cor, você sente o cheiro, exato. Você toca ali, né, o chocolate, ritual, né? Sente aquela consistência na boca. Eu estou falando de chocolate, porque é o que a gente normalmente usa, mas é para qualquer outro alimento. Comer com atenção plena. Isso é uma base importantíssima para a alimentação saudável. Gostei demais, tá? Vamos aprender a comer agora direitinho. Ó, vamos fazer uma outra aqui, notícia, para todo mundo poder participar bem no seu, olha lá, produção de eventos. O sucesso está nos detalhes. Está nos detalhes, ô Amarildo? Está nos detalhes. O sucesso está nos detalhezinhos das coisas? Nos detalhes. Explica isso, Pedro. Como também você saber sobressair com coisas que acontecem que não é esperado, né? Então, na verdade, o evento é uma experiência, né? Então, assim, você tem que entregar uma experiência para o cliente ou para o artista, enfim. E você entregar um pouco mais do que você prometeu, né? Então, os detalhes, eles fazem toda a diferença de um evento. Desde o público chegar na porta de um evento, o tempo dele de espera para entrar, até o momento que ele chegar ou no arquibancada, ou na frente de um palco, ou na mesa de um jantar. Todos esses detalhes desse trajeto dele até onde ele vai se acomodar é uma experiência. Então, realmente, hoje, quem tem sucesso é a pessoa que realmente se preocupa com os mínimos detalhes do conforto das pessoas dentro de um evento. Que nem, por exemplo, às vezes você vai, dependendo do shopping você vai, quem pode, às vezes você vai passar por algum lugar, só o aroma. Justamente. Às vezes aquilo já é pensado como detalhe. Olha, a pessoa tem que entrar aqui, ela tem que sentir um aroma que já faz assim, ó, vem que é bom. Justamente. E agora vamos voltar para... É isso aí, né? É bem isso, é a experiência que a pessoa vai ter naquele evento que faz com que ele seja inesquecível e a pessoa queira voltar. Que legal, tá vendo? Isso é uma coisa legal que a gente às vezes, né? A gente que só consome e às vezes tem dificuldade de fazer essa leitura das coisas. E o Amarildo trabalha com isso, hein, gente? Ó, quer trabalhar, convidar ele vai pensar em detalhes que você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Ele pensou, por isso que é um dom que ele tem. É isso aí, ou não é? Verdade, é isso aí. Vamos mais uma? Outra? Vamos lá, olha aqui, ó. Grande, gostei. Casting. O meu nome? Casting. Casting. Quais são as etapas de um processo para seleção de modelos? Ô, Vitor, quais são, cara? Bom, vamos lá. Hoje o mercado é outro. Para tudo na vida. Então, antigamente, para ser modelo, eu falava porque eu trabalhei no backstage de uma marca da São Paulo Fashion Week. E para ser modelo tinha que ser alta, magra, rosto quadrado, até 30 anos, 1,75 m. Essas eram as medidas padrão.
Não podia nem ser mais nem menos, padrão. E a gente recebia um composite. Era um cartão com a foto da modelo e as medidas, tá? Hoje não, hoje as marcas elas buscam representatividade. Inclusive eu trouxe algumas imagens de pessoas comuns, né? Da agência Forbes, que é onde a gente faz uma ação juntos aí com os modelos. Então, como você pode ver, hoje as marcas elas buscam pessoas reais, porque eles querem valorizar o seu cliente final. Demorou, né? Sim. Isso é uma coisa que todo mundo reclamava. É aquela história, eu quero entrar numa loja e me identificar com essa loja, me sentir incluso nessa loja. Então hoje, quando a gente fala de beleza, a beleza é relativa, porque o que é belo pra mim não pode ser pra você e vice-versa. É aquilo que nós falamos no comecinho. Justamente. Então hoje as marcas, elas buscam isso, valorizar o cliente final. Porque antigamente a gente via aquela beleza e falava assim, é muito longe da minha realidade, tipo, sabe? E hoje não, hoje a gente tá querendo padronizar. Sim. Então existe sim essa movimentação, né, de trazer voz para quem consome no final. Todos os... Isso. Tanto que eu deixei essa foto por final, porque aí mostra todo tipo de mulher. Como a gente tá no mês das mães, né? Todo tipo de mulher. Afro, cabelo crespo, cacheado, lisa, plus, né? Porque o pessoal chama gordinha, mas não é gordinha, viu, gente? Como é que chama? Plus size, por favor. Plus tá cheio size. De plus aqui. Tá? Então hoje é isso. As marcas, quando elas nos procuram, elas dão as características, mas sempre enfatizando beleza real. Porque comunicação direta. Você concorda que esse é o melhor momento, acho claro. Que é moda, né, cara? Quem consome... Muitos anos gastando só para um estereótipo que Sim. frustrou muita gente aí. E quem consome de fato são as pessoas de verdade, as reais, e não as... Não vou nem usar esse termo, mas as padrões, porque eu acho que o padrão não existe essa palavra padrão para moda. Não tem. Porque hoje em dia acabou isso. Acabou. Eu acho que hoje é bem... Hoje estamos caminhando e a tendência é que dê mais espaço para todos os corpos, todos os biotipos de pessoas. Isso aí eu vi progresso, hein? Vitiligos, deficientes físicos, que é a moda inclusiva e assim vai. Que legal, tá vendo, gente? Tem mais uma? Mais uma aqui, ó. Gostei. Ó, pô, só os nomes hoje é... Gig Economy. Tá, é a proteção ao trabalhador rumo a um novo marco regulatório. É isso mesmo? Isso mesmo. Vai na mesma tendência que a pessoa do teletrabalho. Sem é como se fosse um freelance, mais ou menos, só que não é mais freelance. Esse movimento começou nos Estados Unidos em 2008, na realidade porque as pessoas queriam, na realidade chama economia de compartilhamento. As pessoas começaram a compartilhar carona, a casa, que foi quando começou a Airbnb, surgiu disso, né? As pessoas começaram, poxa, eu não estou usando toda a minha casa, eu vou compartilhar um quarto, vamos compartilhar. Então começou no início como essa ideia. A ideia era economia compartilhada, sim? Aí ela foi... Agora vamos para a parte do que fala, né, que é essa questão aí envolvendo os trabalhadores. Eles chamam o gig de uberização, mas limitar a uberização, todo esse movimento, é muito limitante, né? Porque ele é um movimento muito maior do que isso e trouxe uma mudança de mentalidade para as pessoas, uma mudança mesmo de cultura, sim? Porque cada vez mais as pessoas estão compartilhando, então aí veio o Uber, que é o case, né, mais famoso, que seria o Uber, Airbnb, aplicativos aí de arquitetura de outros, e as pessoas que exatamente fazendo esses trabalhos, cada pessoa fazendo uma pequena parte do trabalho. Sim. Mas aí o que acontece? Acontece que essas pessoas, elas estão... houve uma precarização, porque essas pessoas ficam descobertas, tanto do direito do trabalho, como do direito social. Sim. Né? Porque elas não estão vinculadas a uma previdência, ou seja, elas estão por conta delas. Perfeito. Né? E nem todo mundo é um trabalhador, é um gig trabalhador, worker, gig aí, porque ele quer. Entendeu? Muitos foram levados a isso. E aí, agora tem essa questão da regulamentação. Porque existe toda uma discussão de que eles precisam ter proteção social e também proteção dos seus direitos. Principalmente trabalho. Exatamente. Principalmente. Se a pessoa está lá, seja de qualquer profissão, não só do Uber, ela está e ela ou sofre um acidente, ou ela precisa se afastar, ela não
ela não tem os seus direitos regulamentados. Então, existe também uma tendência de que comece a existir essa regulamentação, se esse é um vínculo que ela tem com essas plataformas, ou se ela vai ser por ela mesma, mas ela talvez ganhe um pouco a mais para que ela possa ali pagar o seu INSS, pagar uma previdência privada, ou fazer uma poupança para si, né? Essa regulamentação. Gente, eu amei, que pena que o nosso tempo acabou mesmo. E eu quero, assim, agradecer de coração toda a presença de cada um de vocês. Vitor, gostei demais. Muito obrigado. Volta aí pra gente voltar. Eu que agradeço, padre. Moda, muito obrigado, viu? Estilo, gostei muito. Jéssica, você, como sempre, é maravilhosa. Obrigada, padre. Só contribui. Muito obrigada. Tá? Marcinha, você é espetacular, você vai voltar aqui porque você explica muito bem, tá? Obrigada, padre. Maravilha. É um prazer. Marildo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Volte padre. aqui porque você tem muito poder aí de explicar tanta coisa boa pra Obrigado. gente aqui. Obrigado. Gente, hoje espero vocês aí para quem for lá na paróquia. Começa o Cerco de Jericó, hein? 19 horas. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Vamos juntos aí.